Nós estamos conversando na Janela da Paulista com o Dr. José Carlos Richon. Ele estava nos contando a história da sexologia vista como uma coisa séria, científica e tal, que é uma coisa muito recente até, né? Ele falou do Freud, falou do Ellis, né? No final do século XIX, aí veio vindo, falou do Reich e tal. A gente viu que teve uma época em que se via o sexo cientificamente só do lado da doença, né? Até que veio, nos anos 60, Master e Johnson, o casal que trouxe o estudo da sexologia para dentro da academia, para dentro da universidade, e todo mundo aceitou como uma coisa científica, tá certo? É isso mesmo. E depois? Aí depois de Master e Johnson fazem uma obra que dá início à sexologia como uma especialidade profissional. Aliás, eles próprios iniciam uma atividade de atendimento para pessoas com problemas sexuais na própria universidade, né? A partir das pesquisas deles, eles começaram a trabalhar como profissionais que ajudam pessoas com dificuldades sexuais. Uma coisa importante que marcou a obra de Master e Johnson é o fato de que Master e Johnson, para conseguir a permissão da academia, da universidade, para estudar a sexualidade humana num enfoque científico, eles tiveram que abordar a sexualidade como um acontecimento absolutamente observável pelos pesquisadores. E isto implica estudar a sexualidade de uma maneira absolutamente objetiva. Então, o conteúdo psicológico da obra de Master e Johnson é um conteúdo não muito importante, não muito grande. Eles fizeram principalmente um estudo das alterações visíveis da sexualidade, ou seja, um estudo das alterações e transformações físicas durante a resposta sexual. O que eles estudaram, na verdade, foi a resposta sexual. E essa palavra resposta, do ponto de vista técnico, significa aquilo que muda no corpo e que o observador enxerga. A obra deles é uma obra muito biológica, é uma obra muito falando do que acontece com o corpo na reação sexual. Tanto é que a próxima pessoa que cria uma obra muito importante no estudo de sexualidade, vem depois de Master e Johnson, é Ellen Singer Kaplan. Ellen Kaplan pega justamente nesse calcanhar de Aquiles da obra de Master e Johnson, que foi aonde Master e Johnson deixaram, vamos dizer, uma lacuna, um espaço sem resposta. A Ellen Kaplan preenche esse espaço, criando uma nova fase para a resposta sexual, que foi a fase do desejo. Aí você fala, pô, mas como assim uma nova fase? Isso o desejo sexual é mais velho que andar para frente? Mas não era isto que estava na obra de Master e Johnson. Sim. Master e Johnson não colocaram... O desejo é muito mais que o biológico. Sim, não é? O desejo envolve toda uma questão de uma vida interior, da subjetividade, do emocional, do psíquico, do cultural. E aí, Master e Johnson não abordaram a questão do desejo. Master e Johnson colocaram as pessoas para fazer sexo numa sala da universidade, que estava mais ou menos desenhada como um quarto de motel, né? Tinha lá uma cama, as pessoas com eletrodos de eletroencefalograma na cabeça, eletrodos de eletrocardiograma no peito, fiozinho para todo lado, aparelho de pressão nos braços, e a pessoa toda cheia de fios ia lá para a cama e fazia sexo. E enquanto a pessoa fazia sexo, eles ficavam medindo pressão, medindo coração, medindo as ondas do cérebro. Então, realmente uma abordagem biológica do corpo fazendo sexo. E a questão do emocional, do cultural, ficou fora da pesquisa. Aí, 10 anos depois, na década de 70, vem a Kaplan, e a Kaplan fala, peraí, tudo isso que Master e Johnson estudou do corpo, dá para resumir em duas fases. Porque Master e Johnson
tinham inventado 4 fases, né? A fase da excitação, a fase do platô, a fase do orgasmo e a fase da resolução. Tudo isso para falar do sexo biológico, do sexo numa visão corporal. Aí a Kaplan falou, não, essa fase da excitação, ela é, junto com o platô, é uma coisa só, né? É a fase antes do orgasmo. A fase do orgasmo com a resolução é uma coisa só. É a fase do orgasmo e do pós-orgasmo. Na verdade, quem tinha visto essas 2 fases era lá o Havelock Ellis, lá no começo. Então a Kaplan resgata a ideia do Havelock Ellis de 2 fases. Do incha, desincha. Do incha, desincha, e acrescenta uma 3ª fase que ninguém tinha falado, que é a fase do desejo. E a fase do desejo é interessante porque a fase do desejo não tem nada corporal para você observar. Por isso que Master e Johnson não abordaram, porque não tinha nada para observar. Mas, já 10 anos depois, o meio médico não tinha mais preconceito com o estudo da sexualidade. E a Kaplan se beneficiou da obra de Master e Johnson, sim, que abriu as portas, né? abriu o caminho, abriu as portas da universidade, e a Kaplan então pôde começar a falar sobre o psicológico, o desejo, o emocional, a libido, dentro da universidade, sem ser chamada de louca nem de talada. O reconhecimento de que a sexualidade tinha um lado mental, além do lado físico, veio 10 anos depois. Para você ver como é recente. Como é recente. Nossa! Né? E aí começou uma época que acabou se transformando num verdadeiro inferno para as mulheres. Porque depois de Kaplan, veio uma incorporação pela sociedade desse conhecimento todo, principalmente uma incorporação pelo movimento feminista internacional, e aí veio uma história de que o movimento feminista entende que os estudos de Master e Johnson e os estudos de Kaplan mostram que homens e mulheres são iguais na sexualidade. Que não existe essa coisa de que a mulher tem menos energia sexual ou menos interesse sexual do que o homem. Claro, isso tem toda a razão. Na hora que o movimento feminista usa o conhecimento das pesquisas de Master e Johnson, das pesquisas de Kaplan, para dizer que a mulher tem a mesma sexualidade, a mesma força da energia sexual que o homem, que não é verdade o que se acreditava daquela ideia patriarcal, machista, de que sexo é uma necessidade principalmente masculina e não é feminina. Esse é o lado bom da moeda. Sim, aí o lado inferno da mulher. O inferno foi que as próprias mulheres incorporaram que, segundo esse discurso, elas tinham que funcionar igual aos homens. Elas tinham que ter o mesmo desejo dos homens, na mesma frequência, nos mesmos dias, na mesma quantidade, e gozar e ter orgasmos iguais aos homens. E aí muitas e muitas e muitas mulheres acabaram sendo taxadas como pessoas com disfunção sexual, acabaram sendo rotuladas de pessoas doentes e acabaram indo procurar tratamentos absolutamente indevidos e sem necessidade. Ficou uma neura na cabeça das mulheres de que a ciência demonstrou que homem e mulher é tudo igual. Então, mulher que goza sem ejacular tem algum problema. E elas começaram a ir no consultório perguntar se não tinha que soltar alguma coisa. E na hora que a mulher bota na cabeça que ela tinha que soltar alguma coisa para provar que teve um orgasmo, quando você fala que ela não tem que ejacular nada, é difícil de convencer. Bom, isso foi um inferno. Né? Até que chegou na década dos anos 2000, uma nova pesquisadora chamada Rosemarie Basson, uma americana. E a Rosemarie Basson resolveu esse inferno da mulher.
Por quê? Porque a Rosemarie Basson descobriu nas suas pesquisas, não é verdade que homens e mulheres funcionam exatamente igual no sexo. Homens têm um jeito masculino de funcionar e mulheres têm um jeito feminino. Existe diferença de comportamento sexual entre homens e mulheres. Então, não é verdade que a mulher sempre vai ter desejo de fazer sexo como o homem. Até porque isso tem uma ligação com a questão corporal. O homem tem vesículas seminais que enchem de sêmen. E aquela vesícula cheia manda um recado para o cérebro que faz o homem começar a ter sonhos eróticos, desejos eróticos, porque existe um órgão corporal que está cheio que precisa ser esvaziado. A mulher não tem um órgão corporal que fica cheio para esvaziar. Então, todo o processo do desejo sexual da mulher está dentro do cérebro. Não depende de um órgão que enche de líquido. E que manda um recado para o cérebro. Dizendo que está na hora de esvaziar. A mulher, como não tem um órgão corporal que fica cutucando o cérebro, o que é que cutuca o cérebro? A memória, a história que ela tem de sexualidade. Então a mulher que tem memórias de sexo bom é uma mulher que tem mais vontade de fazer sexo. A mulher que tem memórias de sexo ruim é uma mulher que vai ter menos vontade de fazer sexo. Da década de 70, na época da Kaplan, se uma mulher falasse, doutor, faz 10 anos que eu não transo com ninguém e eu não sinto vontade de sexo, automaticamente era ela classificada como uma mulher com uma grave disfunção sexual que precisa de uma forte terapia sexual. Hoje não. Essa mulher é vista como uma mulher saudável. Por quê? A qualquer momento que ela volte a ter um parceiro, vai voltar as memórias. A memória lá atrás, e vai voltar. Ela a mulher faz uma coisa que o homem não consegue jamais. A mulher consegue passar 4, 5, 6 anos sem necessidade de correr atrás de um parceiro para transar. Então, esse desejo sexual da mulher, ele dorme. Ele fica num estado de dormência. Mas ele não desapareceu, ele está lá. Essa é a latência. Isso. Que é o estado de latência do desejo, que foi descoberto por Rosemarie Basson e que libertou as mulheres dessa obrigação de ter vontade todo santo dia da vida e de espirrar qualquer líquido na hora que tem orgasmo. Maravilha, doutor, muito obrigada. Every time we say goodbye, I die a little